Atualmente o Brasil já exportou 411, existe um potencial não realizado de 306 milhões de dólares até o momento, só para o mercado americano. Tudo isso que eu estou mostrando aqui é para exibir, para poder provar e mostrar para vocês que tem muito mercado lá fora. Olá, tudo bom? Aqui Pasteur falando. Eu tinha ficado de gravar um vídeo mais explicativo, mais profundo, sobre como é que a gente encontra informações a respeito do mercado externo. Melhor falando, quando alguém nos procura, quando a empresa procura fazer um projeto conosco para iniciar a sua jornada de exportação, é muito comum essa empresa perguntar, ou a primeira pergunta que a empresa faz é: poxa, eu vou fazer um investimento desse, não só financeiro, mas também de tempo, tem muita energia que tem que ser colocada num projeto desse. É um projeto que de aí 12 a 24 meses, em média 18 meses. Como é que eu sei que tem mercado para mim? Como é que eu sei onde é que está o mercado? Em qual país eu vou investir primeiro e tal? A resposta dessa pergunta é fazer uma pesquisa de mercado, fazer um posicionamento, uma análise de posicionamento global do seu produto. Se o Brasil já exporta, exporta para onde, a qual preço, se o mundo compra, compra de qual lugar, a qual preço. São todas as perguntas que a gente tem que responder através de uma pesquisa de mercado. Então eu tinha ficado de responder isso, então esse vídeo, essa live é para isso. Eu vou mostrar não produtos específicos, eu não vou me aprofundar em produtos, porque eu vou dar alguns exemplos, mas eu não estou pesquisando um produto específico. O objetivo aqui é mostrar de onde, como a gente levanta essas informações, que são através de bancos de dados que temos acesso, tanto bancos de dados nacionais como bancos de dados internacionais. Eu vou mostrar alguns deles aqui. Então vamos lá. Esse vídeo está sendo gravado em maio de 2024, hoje é dia 16 de maio de 2024. Portanto, esse é um banco de dados bastante atualizado. Ele é atualizado praticamente em tempo real. Então, os dados aqui estão até abril de 2024. Então, até abril de 2024, o Brasil já exportou quase 110 milhões de dólares e subimos, em relação ao ano passado, esse número ele é 5,7% maior. Tivemos importações na casa de 81 milhões de dólares. A soma das contas correntes está na casa de 189 bilhões e o saldo em 27 bilhões. Muito bem. 2023, as exportações totais brasileiras foram 339 bilhões de dólares, 340 bi em exportações, 240 em importações, uma soma do saldo das contas correntes em 580, que é a soma de exportações com importação, a soma das operações internacionais, e um saldo, que é um menos o outro, na casa de quase 100 bilhões de dólares, do superávit da balança comercial em 2023. Esse é o mercado brasileiro, internacional. Esse aqui é a nossa participação, 340 bilhões de dólares foi em 2023. Esse ano, se esse número continuar subindo aí na casa de 5%, que eu não creio que continue assim, vamos ver, mas se continuar, teremos aí um acréscimo em torno aí de, vamos pegar aqui, 10, 15 bilhões, pouco mais, nas nossas exportações. Talvez a gente suba algumas posições, uma, duas posições, não sei, veremos. Mas, na verdade, é o que eu vou mostrar logo em seguida, a participação brasileira no mercado internacional, nas exportações mundiais, ela é muito pequena. O Brasil tem uma participação muito pequena no somatório das exportações mundiais. Mas por quê? Se o Brasil tem tanta participação no agro, ele é uma referência no agro, são números tão substanciosos e tal, perfeito. O Brasil realmente é uma referência no agro, em alguns pontos, em alguns itens, o Brasil é o maior exportador, ou fica entre os 3 maiores exportadores, 5 maiores exportadores e tal, em grãos como soja, milho, açúcar. O Brasil fica entre os maiores exportadores do mundo. Commodities, de um modo geral. Commodities e grãos de primeira necessidade, o Brasil realmente está ali entre os primeiros do mundo. Porém, onde é que é o problema disso? As exportações brasileiras, elas são de itens de baixo valor agregado.
São itens de primeira necessidade, são itens básicos que eles não passam pela indústria de transformação ou passam por um baixo nível de industrialização. Ou seja, eles têm baixo valor agregado em si. Então, exporta-se em termos de volume muita coisa, mas soma pouco em volume financeiro em relação ao volume total de bens que são exportados das trocas entre países. Essa é a razão pela qual o Brasil tem tão pouca participação no mercado mundial em termos de exportação, em termos de volume financeiro. Isso é uma pena, mas isso pode ser corrigido. Como que pode ser corrigido? À medida que o Brasil passar a exportar itens de alto valor agregado, itens industrializados, itens que contenham inteligência industrial e contenham valor agregado em si. Que o Brasil, sim, tem grande competência industrial e pode participar mais, mas para isso tem, óbvio, tem que ter um pouco mais de investimento governamental, mas eu como empresário, como cidadão, nunca esperei por nada do governo, porque infelizmente no Brasil sabemos, independente se é direita, se é esquerda, se é centro, enfim, é um país que vive em crises eternamente. Se você for esperar para o governo para você realizar as coisas, né, nós sabemos que as coisas não funcionam tão bem. Então a gente tem que fazer a nossa própria sorte, nós temos que nos empenhar. Então, como é que isso acontece? Da mesma maneira que acontece tantas realizações fabulosas, promovidas pelo empresário brasileiro, que sim, o empresário brasileiro, o empresário é quem gira esse país, é quem faz, é que gera as riquezas, é que faz com que esse país rode, apesar da classe política. Esse mesmo esforço, né, da classe industrial, ela precisa acontecer olhando com olhos mais carinhosos para o mercado internacional. O empresariado brasileiro industrial, ele costuma olhar para o mercado internacional apenas numa fase mais madura da sua jornada empresarial, deixando o mercado internacional mais à frente. Isso, para mim, é um erro, né? Eu acho que o mercado internacional ele pode ser olhado por pequenas e médias empresas também. As pequenas e médias empresas podem concorrer de igual para igual no comércio internacional, mas para isso precisa haver um projeto, precisa haver investimento de tempo, financeiro, para criar esse novo mercado, para adaptar produtos e para acessar o mercado internacional. Ah, mas é porque é muito caro, só grandes empresas têm dinheiro para isso. Isso não é verdade. Tá? Uma das grandes razões entre as quais você precisa olhar para o mercado internacional, eu vou até mudar de tela aqui. Uma das grandes razões pelas quais você precisa olhar para o mercado internacional é porque, através dele, você pode deixar de depender, parar de depender exclusivamente do mercado interno. O Brasil é um país que vive entre crises. Nós estamos eternamente ou numa crise ou saindo de uma crise esperando a próxima chegar. Então, quando as crises chegam, muitas vezes o empresário quer olhar para o mercado externo, porque sempre quando uma crise acontece, o dólar sobe. Aí quando o dólar sobe, todo mundo quer vender para o mercado externo. E nessa hora você não consegue, porque para você implantar um projeto de exportação bem sucedido, você precisa de um planejamento, precisa de preparação, isso leva tempo, demanda energia, demanda tempo, demanda dinheiro, investimento financeiro, para que você entre sem retrocessos e entre sem que você não tenha problemas. E para que você, nesses momentos de crise, nesses momentos de entre-safra do mercado nacional, você possa acessar o mercado internacional tendo uma divisão desses canais de distribuição e de escoamento da sua produção. Então, o grande motivo para você buscar o mercado internacional é ter opções em relação ao mercado nacional, para que você não dependa apenas do mercado nacional, para que você possa ganhar, ter receita numa divisa mais forte, numa moeda mais forte, como no caso o dólar. Essa também é uma grande razão. Por que não ganhar em dólar? Por que não dolarizar a sua receita ou parte da sua receita?
Isso é fantástico, mas para isso você precisa de investimento de tempo, de energia e investimento, claro, financeiro. Pense nisso. São duas razões muito fortes, muito interessantes, pelas quais você precisa olhar para o mercado internacional com olhos mais carinhosos. Vamos continuar. Em termos de exportação, o principal parceiro brasileiro é a China, em segundo lugar vem os Estados Unidos, em terceiro lugar a Argentina, que principalmente por causa da exportação de carros, né? Mas também tem, né, alguns itens industrializados, né, que saem daqui para a Argentina, principalmente por causa do Mercosul. Aí temos aqui a Holanda em seguida, Singapura, Espanha, México, Chile, Índia e Alemanha, que são os 10 principais parceiros em termos de exportação, os principais países compradores do Brasil. Aqui são os estados com suas, né, participações. São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, né, são os países que mais exportam. Esses três juntos, São Paulo 21,2%, Rio de Janeiro 14%, aí já dá 35%, com Minas já vai dar aqui 50%. Ou seja, São Paulo, Rio e Minas é metade de todas as exportações, saem metade de todas as exportações brasileiras. O resto está dividido, né, no restante, né, do país. E perceba que o agro ele é mais forte, não é nesses estados. Né? Ou seja, por que esses países aqui, esses estados são os mais fortes? Porque daqui sai bens de maior, né, maior e melhor valor agregado. O que mais que eu quero mostrar? Eu quero mostrar aqui Aqui é uma tela que mostra, não sei se dá para vocês perceberem direito. Deixa eu ver aqui se eu consigo aumentar. Ó, aqui são as exportações, o volume de exportação do mundo, né, em trocas comerciais entre países, da 24 em 2022. Esse banco de dados aqui ele não está atualizado ainda para o ano de 2023, ele é atualizado anualmente ainda, apesar de já estarmos em maio, não estão aqui colocados os números de 23. Mas o que nós vamos avaliar aqui não teve grande mudança, não. Os valores exportados, né, as trocas entre países em 2022 somaram 24 trilhões de dólares. Isso aqui é a soma de todas as exportações. Imagine se cada país tem uma nota fiscal, né, de venda. Então, eu vendo para a China uma nota fiscal de 1 milhão de dólares. A China vende para o Brasil outra nota fiscal de 2 milhões de dólares. Então, soma de 2 milhões de dólares com a da China com a de 1 milhão de dólares do Brasil. Então, dá 3 milhões. E assim vai somando de todos os países até chegar esse valor aqui, que no caso está em 24 trilhões. Desses 24 trilhões, quase 25 trilhões, a China está com 3 trilhões e quase 3,600, né? E a China tem, né, ela tem na participação em quase 15% das exportações do mundo. Realmente a China é chamada a fábrica do mundo. Então, 15% de todas as exportações do planeta saem de um único país, que é a China. Ok, a China domina muito desse mercado, né, das vendas internacionais. Porém, existem outros 85% das trocas que estão divididos em outros mais de 100 países inscritos na Organização Mundial do Comércio. Então, tem muito mercado para se buscar. Né? Não precisa esmorecer e achar que a China, já que eu não sou da China, eu não vou conseguir exportar. Isso não é verdade. Os Estados Unidos aqui estão com uma participação de 8,3%. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. A Alemanha vem em seguida com 6,8%. E a Holanda com 3,1%, tal. Essa primeira página aqui, ela mostra 50 países. E o nosso Brasil está bem aqui. Essa posição aqui é a 27ª posição. O Brasil ele tem é quase que irrelevante na soma total das exportações do mundo. Entenda, o Brasil é importantíssimo, é o celeiro mundial de fabricação da produção de alimentos, mas infelizmente são gêneros com baixo valor agregado, como eu falei. Se isso fosse a partir de alimentos processados, a partir da indústria de alimentos,
esses números seriam muito maiores, mas a gente exporta grãos, né? Então, são volumes gigantescos, mas financeiramente falando, são de baixo valor, né? Pra você ter ideia, o Brasil é um grande exportador de milho, né? O quilo do milho é na faixa de 20 centavos de dólar, um quilo de milho. Então, você tem ideia que, que o valor é muito pequeno, né? Se você pegar produtos, gêneros alimentícios a partir do milho, esse número ele pode ser até 5 vezes maior. Então, você imagina que pelo volume, né, que o Brasil exporta, se fossem produtos processados, nós teríamos números 5 vezes maiores. O Brasil estaria em posições muito melhores nessa balança comercial aqui, né? Nessa divisão. Então, o Brasil hoje tem, em 2022, foi 1,4% das exportações mundiais. É muito pouco. 2023 não ficou muito diferente, eu acho que foi 1,46%, então aqui estaria arredondado para 1,5%. Então é um crescimento muito pequeno, ainda talvez não tenhamos saído dessa 27ª posição, talvez ganhou aí uma posição, enfim. Se fosse aqui, né, dependendo da situação, estaria talvez na 25ª posição, porque 27ª, 26ª, 25ª estaria aqui talvez entre a 25ª e a 24ª posição. Talvez aqui no lugar, você imagina, até o Vietnã está na frente do Brasil. Então, é muito triste isso, né? Mas aqui você pode olhar de duas maneiras. E uma delas é que existem oportunidades, né? Oportunidades, mercados inexplorados e grandes oportunidades, porque o mundo compra do mundo. A gente só precisa pegar um pedacinho maior disso para nós aqui. E para isso a nossa indústria tem que acordar. Temos que acordar. Como industriais, precisamos acordar e olhar para o mercado externo, enxergando nele uma grande oportunidade de perder essa dependência do mercado nacional e de monetizar numa divisa mais forte a nossa receita através de uma divisa como o dólar ou como o euro. Próxima tela que eu queria mostrar é uma tela que mostra a potencial, um mapa de exportações, da potencial de exportação no mundo, né? Nesse mapa aqui, a gente tem você pode colocar aqui, né, as oportunidades spot, né, são oportunidades, digamos, únicas, né, para o Brasil como exportador, né? Nós temos aqui neste momento, aqui é um site que faz, é um banco de dados que faz um estudo, né, de potencial de exportação através de algoritmos e de profundos cálculos, né, matemáticos, bastante complexos, pegando esses números todos, né, a partir de dados da Organização Mundial do Comércio e de dados dos ministérios da economia ou do MDIC aqui no Brasil e de todo mundo. Esses dados são processados e criados, né, essas oportunidades de modo geral através da média de exportações no passado daquele país, através daquilo que os países compram, através de dados como o preço médio que os países compram cada um dos produtos, o preço médio que aquele país tem vendido determinados produtos, e aí são feitos cálculos para se estimar o potencial, né? Mas você vê que isso aqui não é tão eu vou mostrar em próxima tela aqui, que são números bastante confiáveis pelo seguinte. Aqui eu já deixei aqui algumas telas abertas para facilitar, ficar mais rápido. O Brasil tem aqui hoje um potencial, neste momento, não realizado de exportações na casa de 127 bilhões de dólares. Quando a gente vai procurar aqui nessa tela seguinte, nos top 40 de produtos, né, de itens que ainda não foram, que tem um gap, né, entre aquilo que está realizado versus aquilo que ainda está por realizar. Temos aqui em grãos, grãos na casa de soja, que é um mercado de 68 bilhões de dólares, o Brasil exportou 40 e tem um potencial não realizado de 28 bilhões de dólares.
Mas também a gente pode ver aqui em outros produtos, aqui Falls Cuts and Offal, aqui isso aqui Falls é frango, cortes de frango, miúdos congelados. Nesse mercado aqui, esse mercado aqui, um potencial de 7,9 bilhões de dólares, foram exportados 5,5 e tem um potencial não realizado na casa de 3,3 bilhões de dólares, somando, né, o potencial de compra de todos os outros países. Mas podemos avaliar produtos de maior valor agregado, né, as oportunidades que o Brasil tem que ainda não aproveitou. Vamos pegar aqui motores de veículos, para transporte de mercadorias. Tem um potencial de 1,3 bilhão. O Brasil já exportou 1,5 nesse ponto aqui, né? E acima do seu potencial de exportação nesse item, mas ainda tem um potencial de 606 milhões de dólares não realizado, de acordo com o potencial de compra de outros países. Ou seja, apesar de estar acima da sua tendência de exportação nesse item aqui, que eu achei muito interessante, que isso é muito raro, ainda tem potencial, né, para vender mais. Vamos pegar aqui tratores. Tratores também, o Brasil está aqui no número muito interessante, né? 784 de potencial e olha que coisa interessante, com exportações atualmente em 788, mas tem um potencial não realizado de 304. Para medicamentos, para venda no varejo, 741 milhões de potencial, foi exportado já 584, mas tem um potencial de venda para outros países, de acordo com o potencial de compra desses países, na casa de 450 milhões. Tem muita oportunidade, né? Preparações de comida pronta, né? Comida pré-pronta. Estava falando aqui aquela comparação do milho, então muito bem, está aqui. O potencial de exportação do Brasil nesse item, como não tem um grande histórico, é na casa de 621 milhões. Isso aqui, o Brasil já exportou 441 milhões, mas existe um potencial não realizado até o momento em relação à capacidade de compra de outros países. Aqui não quer dizer que os países tenham comprado só isso, mas existe esse potencial de 351 milhões que ainda não foi vendido, né? Outra tela aqui que eu deixei separado foi para a gente escolher, selecionar itens de maior valor agregado, para a gente avaliar, né? Então vamos aqui selecionar nessa tela aqui. Aqui está para o exportador Brasil, para o mercado, enfim, mundo. Então vamos lá. Produtos de beleza. Produtos de beleza, temos aqui um potencial de 1,4 bilhão. O Brasil exportou 1 bilhão e tem um potencial não realizado ainda de compra em relação a esses países de 718 milhões de dólares, ainda que pode ser vendido, tá? Vamos avaliar em termos de países. Vamos supor que fosse para Estados Unidos. O que é que tem aqui para Estados Unidos neste mercado? Desmarcar aqui de novo, para a gente avaliar item a item. Bom, aqui peço desculpas, porque tem que fazer aqui, quem sabe faz ao vivo, né? Live é assim mesmo. A gente vai montando aqui nesses bancos de dados. Vamos lá, vamos selecionar aqui o que a gente quer ver. Apparel, que é vestuário de modo geral, para os Estados Unidos. Existe aí um mercado de 47 milhões de dólares, foi exportado 23 milhões e existe um potencial não realizado de 28 milhões de dólares. Isso só para o mercado americano, tá? E até o momento. Vamos pegar bebidas alcoólicas, um potencial de 303 milhões de dólares. O Brasil foi bem, está muito bem, está acima do seu potencial, da seu histórico aí, está na casa de 433 milhões,
mas existe um potencial neste momento de 29 milhões de dólares ainda não explorado. Vamos lá, vamos ver aqui. Equipamentos eletrônicos, como é que está o Brasil? Potencial de 313 milhões de dólares, exportado apenas 147 milhões, existe um potencial não realizado aí de 181 milhões de dólares a ser aproveitado. Produtos processados, comida, 659 milhões de dólares. Isso, tudo que eu estou falando aqui é só mercado americano, tá? Não é mundo, não. Atualmente o Brasil já exportou 411, existe um potencial não realizado de 306 milhões de dólares até o momento, só para o mercado americano. Não estou falando de mundo. É muito grande. Então, tudo isso que eu estou mostrando aqui é para exibir, para poder provar e mostrar para vocês que tem muito mercado lá fora. 2, como é que a gente extrai os dados, como é que a gente levanta os dados, como é que a gente estuda os mercados. Naturalmente, se quando é um cliente chega até nós, a gente vai fazer essa pesquisa de mercado, que a gente faz em um determinado momento do projeto, mas normalmente ele acontece nos primeiros 3 meses de projeto, às vezes logo na saída, depende do estado de maturidade da empresa. A gente olha cerca de 10 bancos de dados diferentes e faz inúmeros estudos para preparar a pesquisa de mercado, que às vezes é um relatório que tem mais de 50 páginas, com muitas avaliações, muitas análises. E aí, com isso, a gente vai em cima do produto específico do cliente e vai olhando mercado a mercado, mais ou menos aqui como eu estou olhando, só que em vez de focar num determinado país, eu vou focar num determinado produto, para saber onde é que há mercado, que o Brasil já tem mercado aberto, ou seja, o produto brasileiro já é conhecido, já se sabe que existe um mercado aberto, porque se já tem um caminho percorrido, normalmente a gente vai para aquele caminho que já está percorrido, começa por um mercado que já foi aberto, mas que existe grande potencial inexplorado. Normalmente se seleciona isso daí, mas existem outras variáveis, como por exemplo o preço médio. Se o preço médio do cliente ele encaixa com o preço médio daquele país, que a gente vai olhar em outro banco de dados, mais outros 2 bancos de dados que nos dão esses valores médios de compra, de que aquele país compra e o valor médio que o Brasil vende, e nós vamos comparar tudo isso com o valor médio de venda do nosso cliente, né? Então, tudo isso é feito para que tenhamos uma boa base para saber qual o primeiro passo, para em qual país vamos começar, como vamos começar e que também vamos pesquisar de que maneira vamos fazer ações comerciais. Nós vamos para feiras, nós vamos fazer anúncios online, nós vamos colocar gente na rua fazendo visitação, ou ligando, ou mandando e-mail, ou enfim, existem várias maneiras, né, de se fazer captação de negócio internacional. E isso precisa ser estudado. Depende do produto, depende do mercado, depende do preço, depende do nicho que nós vamos atuar. Mas tudo isso não é facilmente levantado, mas existem os caminhos, nós conhecemos os caminhos são mais ou menos esses daqui que eu já mostrei para vocês, e a ideia era mostrar o quanto potencial inexplorado existe no mundo afora. São muitos os mercados, são muitos os produtos. Se você que está vendo esse vídeo, vou trocar aqui de tela, tem um determinado produto e gostaria de pesquisá-lo, gostaria de visualizá-lo, gostaria de tirar alguma dúvida, deixa aqui o seu comentário, manda um direct, me pergunta, faz um comentário aqui no vídeo, que eu posso dar uma olhada para você, para ilustrar e para deixar mais rica essa nossa conversa, esse nosso bate-papo a respeito de exportação. Precisamos construir e maturar mentalidade exportadora na mente do empresariado industrial brasileiro. Só assim conseguiremos dar ao Brasil a posição de destaque do mercado internacional que ele merece, que nós merecemos como povo, que nós merecemos como nação, que nós merecemos enquanto empresários. A nossa competência industrial precisa ser celebrada e a melhor maneira de fazer isso é conquistando mais mercado e mais clientes no mercado internacional. Um grande abraço, fica com Deus, curte, compartilha, comenta, critica, xinga, faz o que você quiser.
vamos abrir e ampliar esse debate. Um grande abraço e até breve. Tchau!